Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quadraque, 4, Rua 19, lote 37. Ouça agora, momento de reflexão. Auxiliemos os que tombaram em sofrimento, deixa que a voz deles te alcance a vida. Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho. Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que desencharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, carregando fadiga e desilusão. Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado, em penúria, e os que, não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes. Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito ao pé de outros tantos que escalaram a barranca da vaidade, despencando em precipícios de treva. Deixa que te visitem no espelho da consciência. Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana da angústia. Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e os jovens espoliados de afeto, que a necessidade em muitas ocasiões relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício. Se desfruta saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se retens essa ou aquela sobra da bolsa, colabora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na terra. Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar. Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-os de maneira indireta. As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas estão vivas, elas vibram de esperança e felicidade com os teus gestos de amor e te dirão em preces de alegria, no silêncio da alma: Deus te guarde e abençoe. Agradecemos aos nossos ouvintes que acompanham o nosso programa. Muito obrigado pela audiência e continue ligado conosco. Ligue e faça sua pergunta através do 3244-0864. Nosso programa está nas redes sociais. Acessando e escute-nos. A sua opinião é muito importante para nós. Siga-nos no Instagram, Facebook, na busca Programa que é Espiritismo. Nosso programa também se encontra no YouTube, Programa que é Espiritismo. Vamos agora para o nosso tema central, que é a nossa roda de conversa.
A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Ligue-nos, faça a sua pergunta. Nossos ilustres convidados, Antônio de Pádua, trabalhador espírita, palestrante, várias outras atividades na doutrina espírita. Andréa dos Anjos, também trabalhadora espírita, uma grande conhecedora da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar das leis morais segundo a doutrina espírita. E a lei que nós vamos falar hoje é a lei de sociedade. A doutrina espírita traz as leis morais, elas foram organizadas em 10 leis. Kardec colocou isso muito bem na terceira parte do Livro dos Espíritos. Ele colocou a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então essas 10 leis estão no Livro dos Espíritos e ela traz, cada lei traz mostrando qual a importância de cada uma para a nossa convivência durante a nossa jornada aqui na Terra. E hoje nós vamos falar de lei de sociedade. Trouxemos esses 2 companheiros que vão tratar desse assunto conosco hoje no programa. E eu vou começar o seguinte aqui, falando um pouco de uma definição de sociedade. Sociedade é mais ou menos definido um grupo humano que habita em certo período do tempo, segundo um padrão comum, coletividade. Então, essa é mais ou menos uma definição de sociedade. Sociedade realmente você é um grupo de pessoas que habitam um determinado tempo e seguindo um padrão comum. O conceito de sociedade pressupõe uma convivência e atividade conjunta do homem, ordenada ou organizada conscientemente. Esse conceito me chamou a atenção e eu queria perguntar aos meus companheiros, Antônio de Pádua e Andréa, se esse conceito reflete a nossa sociedade. Mais uma vez, boa tarde. É uma grande alegria e vale lembrar que a nossa vida é uma vida realmente sempre no sentido social. Nós devemos viver sempre em conjunto, em grupos, e formamos vários e vários grupos. Os grupos familiares, os grupos das religiões, os grupos de trabalho, enfim, formamos equipes com o propósito exatamente de nos relacionarmos uns com os outros, buscando o progresso intelectual e moral. Olha, Reinaldo, esse conceito de sociedade é o ideal, que é o que a gente tem que, no labor de cada dia, alcançar. Mas hoje a gente está trazendo esse assunto porque a nossa sociedade está necessitada de trabalhar isso. A gente vê o quanto a nossa sociedade está sofrendo com relação a essa lei. A gente está tendo a dificuldade de exercê-la no nosso dia a dia, né? Então, esse é o nosso ideal de convivência, de todos seguir o mesmo norte, mas como a sociedade tendo grande dificuldade de convivência, de respeito mútuo, a gente está um pouco longe desse ideal. Ok, mas esse é um conceito realmente que digamos, é o conceito que devemos seguir. É o conceito que a sociedade deve buscar, não é isso, gente? É o conceito de viver ordenada e organizada conscientemente. A sociedade, ela é instintiva e obedece um imperativo categórico da lei do progresso, que rege a humanidade. Isso quer dizer que a lei de sociedade corrobora com a lei de progresso? Elas são solidárias, essas leis? Sem dúvida, todas as leis são solidárias, umas cooperam com as outras. Não poderá haver progresso sem a relação social. Portanto, precisamos do nosso relacionamento social para o desenvolvimento
de cada ser humano e o desenvolvimento coletivo. Portanto, a lei de progresso, ela caminha junto com a lei de sociedade. Elas vão trabalhar juntas no sentido exatamente de que a gente vai evoluindo a partir desses relacionamentos sociais, vamos evoluindo e vamos avançando, progredindo cada vez mais. Perfeito, senhor Antônio. Só há progresso se a gente colocar em prática os talentos que Deus nos deu. E se a gente não consegue isso isoladamente, é na convivência, no labor do dia a dia, na família, em sociedade, no trabalho, que a gente consegue progredir. Então, uma lei puxa a outra. Não tem como a gente estudar uma coisa isoladamente e achar que a gente vai progredir sem esse convívio social. Ok. Então, a lei de sociedade, né? Ela nos mostra, nos leva que nós precisamos viver em grupamento, conjunto de pessoas. Viver digamos, trocando relacionamento, aprendizado no dia a dia. E aí eu faço uma pergunta. É contrário à lei de sociedade o insulamento completo? Sem dúvida. O insulamento completo é contrário à lei de sociedade e, consequentemente, à lei de progresso. Nós não podemos viver isolados. Deus nos criou e nos deu faculdades exatamente para que pudéssemos viver uma vida de relação, uma vida de intercâmbio, de troca, de uns com os outros. Então é fundamental que a gente não se isole. O isolamento absoluto, ele é contrário, ele recrudesce o ser humano, ele atrasa o ser humano, ou mantém o ser humano num estágio quase que animalesco. Então, para que o progresso aconteça, é necessário que a gente se relacione, que vivamos a nossa vida social uns com os outros nas diversas situações da vida. Deus não nos deu nada para inutilidade. Tudo tem uma função, tudo tem um porquê. Então, se nós viemos com a fala, com todas essas capacidades de relacionamento, é para justamente a gente interagir e progredir. Isso, então quer dizer que nós não devemos nos isolar. Se nós nos isolar, vamos realmente viver uma condição de animal. E eu estou trazendo aqui um exemplo que eu pesquisando na internet, eu encontrei esse caso aqui que me chamou bastante atenção. Eu vou ler um pouquinho. Amala e Kamala, também conhecido como as meninas lobo, foram duas crianças selvagens encontradas na Índia no ano de 1920. A primeira delas tinha 1 ano e meio e faleceu 1 ano mais tarde. Kamala, no entanto, já tinha 8 anos de idade e viveu até 1929. Elas agiam como filhotes de lobo de forma incomum. Elas não falavam, não sorriam, andavam de quatro, uivavam para a lua. Sua visão era melhor à noite do que o dia. Elas estavam acostumados a comer carne crua e podre. Essa situação nos traz uma reflexão de que viver insulado nos leva à condição de animal. Isso aqui colabora com essa lei? Mostra a veracidade dessa lei de sociedade? Com toda certeza. Daí a gente pode perceber claramente a importância dos nossos relacionamentos, de procurarmos formar grupos e viver harmonicamente nos grupos. Fora disso, nós ficaremos embrutecidos, semelhantes aos animais que ainda não têm uma vida moral, mas apenas uma vida material, uma vida preocupada apenas com a conservação. Então, é muito importante que a gente se relacione e esse exemplo claramente nos mostra a importância de nós nos relacionarmos uns com os outros. Um traço bastante importante dessa história que a gente observa é que elas, com certeza muito pequenas, aconteceu algo que elas foram abandonadas ali. E a sociedade que elas conheceram, qual foi? Foi a dos lobos, né? Aquela da alcateia. Então, elas copiaram o exemplo que elas tiveram. Daí mostra a importância da gente conviver em sociedade, porque na sociedade a gente vai aprendendo e vai exercendo os nossos dons e vai evoluindo. Isso, verdade. Então esse exemplo, ele deixa claramente a importância de viver em sociedade.
E viver em sociedade é nós vivemos com os nossos pares, né? Com aqueles, os nossos semelhantes. Porque aqui ela vivia numa sociedade, mas uma sociedade diferente daquelas que elas deviam viver, na sociedade dos animais. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Boa tarde, são 17 horas e 30 minutos. O Reinaldo teve não um problema, graças a Deus não, mas precisou sair para uma palestra no Centro Espírita, qual é? Bezerra de Menezes, não é isso? No Bezerra de Menezes, e daqui para diante a gente vai fazer, continuar com esse bate-papo aqui em família, afinal nós estamos todos, somos frequentadores da mesma casa espírita, a não ser o nosso companheiro Raimundo, que está aqui com a gente, que faz parte direto do Grupo Divulgar. E continuando com o que Reinaldo vinha falando com os nossos convidados a respeito da lei de sociedade, ele nos deixou aqui uma organização sobre o assunto, e a pergunta que ele deixa para nós, para que o senhor Antônio e a Andréa nos respondam, é a seguinte: para termos uma boa ordem em sociedade organizada, é justo, depende das virtudes humanas, essas ordens dependem das virtudes humanas? É evidente que precisa, né? Como eu disse no início, as leis são solidárias, elas colaboram umas com as outras. Então, para que a gente possa realmente evoluir, é necessário que nós aprendamos a conviver. Na verdade, a expressão certa é essa, é conviver, viver na companhia das pessoas com quem nos relacionamos. E a lei do progresso, ela só vai acontecer nessas vidas de relação, tanto o progresso coletivo quanto o individual, porque nós individualmente só vamos avançando na medida em que a gente compreende, analisa e pensa nas nossas relações de uns com os outros, nas tarefas que cada um vai fazendo. Então, é muito importante que nós procuremos o convívio com as pessoas, sempre buscando um convívio solidário e fraterno. O objetivo é o amor. Jesus nos deixou: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a gente, como ainda está na infância espiritual, a gente precisa da coisa mais esmiuçada, mais trabalhada. E está aí as leis morais para nos auxiliar nessa caminhada de aprender a amar. E para poder a gente aprender a amar, é exercitando a paciência, é exercitando a humildade, é exercitando todas essas virtudes que a gente precisa para, bem como o senhor Antônio falou, conviver e colaborar para uma sociedade que realmente progrida e realmente ela se faça o propósito de que é o quê? De todos nós caminhar para um futuro melhor. Ok. Eu olhando aqui essa questão da vida em sociedade, a questão que foi falada ainda há pouco do insulamento, eu abri aqui rapidamente a página da Lei de Sociedade no Livro dos Espíritos, na questão 769, Sr. Antônio, que a gente até antes estava conversando, André. Certo. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? É evidente que esse insulamento vai nos embrutecer, vai nos distanciar uns dos outros. E os nossos relacionamentos serão comprometidos a partir dessa situação. Então, mais uma vez, voltamos a repetir a importância de nos relacionarmos uns com os outros e procurando exatamente compreender uns aos outros. Compreender que cada um tem o seu direito, tem o seu dever, cada um tem sua obrigação a cumprir. E para que a gente possa viver bem em sociedade, é necessário, então, que nós busquemos em Jesus os ensinamentos para que os nossos relacionamentos possam se desenvolver cada vez melhor e fazer com que a gente saia um pouco desta vida egoísta para viver mais uma vida de colaboração de uns para com os outros. Bom, André, assim,
O senhor Antônio já nos disse, né, que a questão da satisfação egoísta está nessa vida de isolamento, mas aí ele seguindo, eu nem vou contigo na 769 para não... Sim, não falar redundância. Aí a gente vai na 770, que ele diz assim, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir do pernicioso contato do mundo? Pois é, aí é um duplo egoísmo, porque ele quer fugir do convívio com a desculpa de que não vai, para ele não contrair, digamos assim, mais débitos, para ele não se contaminar, né, com os defeitos do convívio social, mas aí ele vai esquecer do exercício da lei de caridade e da lei do amor. Então os espíritos foram bem claros em dizer que é um duplo egoísmo. Ok, exatamente. Quer dizer, ele diz aqui no livro, na resposta do 770, ele faz maior soma de bem do que de mal e constitui a melhor expiação, né? Quer dizer, evitando um mal maior. Quer dizer, se a gente continua fugindo de estar em sociedade, continua fugindo das relações familiares, das relações no trabalho, porque a gente pode considerar todas essas ações como relações sociais, não é isso não, Sr. Antônio? Sim, sem dúvida. A gente estar juntos de outros, estar no trabalho, estar juntos na escola, na família. Isso são relações sociais que devem ser fortalecidas, não é isso? Isso, exatamente. Nossas relações sociais, elas vão acontecendo em grupos, né? E nós temos diversos grupos. Temos o grupo da família, temos o grupo do trabalho, da escola, enfim, de todas as nossas relações, até mesmo das brincadeiras, das distrações, nós vamos formando grupos. E cada grupo deve aprender a conviver uns com os outros, procurando sempre respeitar os direitos e deveres, procurando sempre trabalhar nessa linha de reconhecer que o outro também tem o direito, que nós temos direito, mas os outros também têm direito, assim como temos deveres de uns para com os outros. Nessa relação é que nós vamos evoluindo. Não podemos também ficar limitado a apenas um grupo, porque nesse aspecto nós continuaremos distantes do propósito maior de Jesus, que, como a Andréa falou, que é exatamente o propósito do amor. Então, para que o amor se desenvolva, ele se expanda, é necessário que a gente conviva e conviva bem em todos os grupos dos quais façamos parte. Bom, na questão 772, André, Kardec pergunta aos espíritos, porque a gente sabe que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, que é o livro, exatamente o primeiro livro da doutrina, né? Ele pergunta, o que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Aquele que faz o voto de silêncio está fazendo a sua maior boa vontade, boa fé, né? De que, seguindo a orientação que ele recebeu. Mas eu volto àquilo que eu tinha dito no começo. Deus nos deu os talentos para a gente utilizar em prol da nossa evolução, do nosso progresso. Fomos criados simples e ignorantes e vamos progredindo conforme a gente vai exercitando e vai laborando as nossas existências. Aí a criatura me fica em voto de silêncio total. Qual é a utilidade disso para ela mesma? E para aqueles que estão à sua volta? Ou ela se isolando e ficando em voto de silêncio? Isso vai trazer... Qual é o bem que vai trazer isso a ela e à sociedade? Se não é bem nenhum, é só exercício do egoísmo. Agora, esses que vão seguindo a sua seita, a sua orientação, estão fazendo de boa fé. Aí isso atenua a falta deles. Ok. A gente sabe também que dentro da relação da lei de sociedade, a gente segue junto com ele os laços de família, não é isso? Isso, é a primeira sociedade, exatamente, né? Se a gente não consegue conviver 2, 3, avalie na sociedade macro. Exatamente. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. São 17 horas e 44 minutos
E a gente queria aproveitar para mandar um alô, um abraço para Major Pellegrini e sua mãe, Dona Rita, além de seu esposo, o Paulo Pellegrini, que estão no São Cristóvão e nos dão o prazer todos os sábados da sua audiência. Muito obrigado. E a gente espera que vocês estejam sempre conosco. Muito bem, a Andréia, a hora que a gente foi para o intervalo aqui com a nossa música, ela levantou aqui uma bola, vamos dizer assim, com relação ao silêncio, porque a gente tem falado muito que o isolamento não deve acontecer e tudo mais, mas ela fala sobre o silêncio, sobre um momento de reflexão de cada um consigo. É isso, André? A gente gostaria de lembrar bem que assim, o insulamento total não é bom, não faz parte da lei natural, porque a lei é de convivência. O maior exemplo que a gente tem de convivência é Jesus, que é nosso guia e modelo, que ele passou 3 anos convivendo com todo tipo de gente. E ele tinha seus momentos de reflexão, de isolamento, de silêncio, que é importante para todos nós. Então, que a gente perceba bem a diferença. É necessário, sim, momentos de meditação, de reflexão, de silêncio interior, para a gente se encontrar, para a gente se achar, enfim. Mas o insulamento total, que é o que a gente está dizendo, que não faz parte da lei natural, que é o que não é ideal para o nosso convívio, para o nosso progredir, né, seu Antônio? Exatamente, porque é muito importante a gente pensar isso, porque o retiro, depois de um período longo de trabalho, ele é fundamental. É muito importante que a gente tenha um tempo para repousar, para relaxar. E aí não quer dizer que a pessoa se isolou, ele apenas saiu um pouco para descansar um pouco, mas pela lei do trabalho, ele está trabalhando, ele está produzindo, ele está progredindo. Portanto, isso é fundamental. E da mesma forma é o silêncio. É muito importante que nós tenhamos minutos de silêncio, tempo de silêncio, para exatamente buscar o autoencontro, o encontro conosco mesmo. Então, o que se fala de negativo é com relação ao voto de silêncio. A pessoa dizer que não vai mais falar nada, vai ficar em silêncio sempre, né? Mas o silêncio programado e por tempos pequenos, curtos, ele é fundamental porque vai ajudar na nossa autoiluminação. Muito bem. Então vamos dar nosso pulo aqui para os laços de família e vai na 773 mesmo. Porque é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando estes não mais precisam de cuidados? Responda isso, Antônio. Que Kardec fez essa pergunta aos espíritos, melhor dizendo, está no livro dos espíritos. Isso. Mas eu queria que o senhor desse a sua opinião com relação a isso. Muitas pessoas têm confundido esse tipo de questão porque quer comparar os animais com o homem. O animal, de um modo geral, ele tem uma vida meramente material e tudo que ele faz é pautado no instinto de conservação. Mas o homem tem um elemento a mais, exatamente a necessidade de progredir. Então não se pode fazer comparações, né, entre a vida animal e a vida do homem, uma vez que o homem tem recursos a mais para desenvolver, para trabalhar, para melhorar. Então é fundamental que a gente compreenda a importância dos nossos relacionamentos de uns para com os outros e fazendo com que a gente vá evoluindo a cada momento da nossa vida. André, você, qual a sua opinião sobre o assunto? Porque como o seu Antônio falou, os animais têm uma vida puramente material. Então a mãe tem todo aquele zelo, aquele cuidado com o seu filhote, até ele aprender a se virar só, até crescer, se desenvolver e poder seguir seu caminho. Ela vai o abandonar e vai seguir, continuar com a sua nova prole, né? Diferentemente de nós, que temos uma vida material e moral. A gente tem uma lei de progresso, de evolução. Então, esse acompanhar não acaba quando um filho cresce, se desenvolve, ele vai seguir o seu caminho, mas o laço não se quebra. Por quê? Porque a gente tem ainda uma vida moral, uma evolução moral que é necessária para cada um de nós, que esse convívio é muito importante. Então, tá aí a grande diferença entre nós e os animais. A gente está um passo além, que é a questão moral. Muito bem.
Essa questão seguinte, que é a 774, que Kardec faz a pergunta, diz o seguinte: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito disso? É aquilo que já falamos, né? Não podemos fazer comparações entre a vida animal e a vida do homem. O animal age por instinto e o seu trabalho é basicamente com o objetivo de conservar a espécie. Já o homem, por ter um elemento a mais, por ter um elemento moral e por estar vinculado às leis divinas e, sobretudo, à lei do progresso, ele precisa continuar buscando no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com o outro, o seu progresso individual e o progresso da coletividade. É tão importante a nossa relação social porque ela vai contribuindo com o avanço, com o progresso. O que, se nós pensássemos há 100 anos atrás, como a vida era vivida, nós iríamos perceber o quanto nós avançamos. E esse avanço, ele acontece exatamente por causa dessa nossa vida de relação, por causa dessa nossa vida de convivência, de harmonização e de buscar sempre algo para melhorar a nossa condição de vida. O animal, ele não luta por isso. Se você pegar um animal, ele faz sempre as coisas do mesmo jeito. O homem se transforma, se modifica. Nós aqui estamos, por exemplo, num trabalho. Qual é a função desse trabalho? Exatamente divulgar a doutrina espírita, divulgar os ensinamentos morais que possam nos ajudar exatamente na nossa evolução, no nosso progresso. Andréa, eu queria fazer da 775 direto para ti, fazer o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Pois é, os espíritos, respondendo para Kardec, numa única frase, arredondando bem o assunto, que é o aumento do egoísmo. Porque os laços de família são importantes justamente por essa convivência, fazer com que a gente busque a nossa melhora, nos auxiliar, nos ajudar. A partir do momento que esses laços forem afrouxados, a gente não vai mais se preocupar com o outro. Vai ter aquela vida do ego, do egoísta, só do individual, só o meu pirão primeiro. Então aí a sociedade, o que vai acontecer? Ela vai se tornar uma sociedade de pessoas individualistas, egoístas, que só se preocupam com o seu. E isso, infelizmente, a gente vê muito. No nosso dia a dia a gente está vendo. Quem de nós aqui não pode dar um exemplo no dia a dia do trânsito, de a gente ver uma situação de que a pessoa comete uma infração que atrapalha o trânsito, ela está preocupada com o seu tempo, com a sua situação, só que ela não vive única na localidade. Tem todas umas outras pessoas que vão ser atrapalhadas pelo seu único objetivo. Então ela está pensando só no seu, está esquecendo da coletividade. Então, por isso a importância dos laços da família, porque a família nada mais é do que uma sociedade micro. Quando a gente bem convive em casa com os nossos familiares, a gente consegue bem conviver numa outra sociedade um pouco maior, que é a do trabalho, na igreja, no centro espírita, nos hobbies, na sociedade em geral. Eu saio no meu dia a dia procurando ter um proceder que me seja bom e que eu não atrapalhe pelo menos os outros, porque a lei de sociedade, a sua grande importância é de regular o usufruto. E se a gente não usa o meu direito, acaba onde começa do meu próximo. Liberdade com responsabilidade. Pois é, até a gente diz, eu tenho total liberdade, estou dentro da minha casa. Exatamente, você tem a sua liberdade, mas desde que não incomode a do seu vizinho que está ao lado. Eu posso escutar o som que eu quiser, desde que não seja numa altura que não atrapalhe o meu próximo. Então, por isso, dessa questão de que
se acabar os laços de família, que essa preocupação de cuidar do outro, de cuidar daquele que está pelo menos ao meu lado todo dia convivendo comigo, se eu não fizer isso, como é que eu vou fazer uma visão maior com aquele que eu nem conheço? É só... A gente está terminando já nosso tempo, nosso programa de hoje, esse bate-papo que a gente está tendo sobre a lei de sociedade. No princípio foi perguntado sobre a vida social, que foi dito que ela estaria na natureza. E a gente concordou e acabou vendo que isso é uma questão inerente à condição humana. Certo, Antônio? Isso. Certo, André? Certo. Muito bem. Agora, no final, ele diz que eu me afastando dessa questão dos laços de família, ele diz que é egoísmo eu me afastar. Certo? Certo. Isso vai dizer para nós o quê? Que os laços de família se fortalecem ou não na condição humana, ou se só se fortalecem na condição de enquanto espírito. O grande problema que nós estamos vivendo nos dias de hoje é exatamente o crescimento do egoísmo. As pessoas estão cada uma preocupada consigo mesmo. Isso tem, inclusive, causado problemas nos relacionamentos familiares. Se toda a sociedade está tendo problemas com relacionamentos, isso começa a partir da família, da gente ter relaxado esses laços de família. É preciso que nós voltemos a nos preocupar com as nossas relações familiares, trabalhando na família os valores morais para que eles possam se expandir, possam avançar. E quando se chega para as outras sociedades, a gente já está melhor preparado. Então, a grande questão realmente da modernidade é exatamente o relaxamento desses laços de família, dessa convivência familiar. Nós estamos trocando a convivência da família por outras coisas, o excesso, está havendo um excesso de coisas, um excesso de questionamentos, um excesso de atividades a serem desenvolvidas, e nós não estamos mais percebendo as famílias estarem entrelaçadas, estarem preocupadas. Daí a doutrina espírita propõe exatamente o evangelho no lar, para que, a partir dali, a gente possa retomar a convivência na família. É preciso que a gente tenha, assim como tem o tempo do silêncio individual, é importante que a gente tenha um tempo também para a nossa família. E esse tempo deve ser mais longo, para que a gente possa se qualificar cada vez mais para uma sociedade maior. Então vamos colocar o seguinte: o senhor tocou no assunto dizendo o seguinte, que a condição moral do que é o do desenvolvimento do espírito, não é isso? Sim. Para que ele possa estar em evolução. E essa questão da sociedade ser da natureza, nós, enquanto seres humanos, nós buscamos isso para que a gente possa ter uma evolução intelectual e moral. Isso. Certo? Isso. Então eu aprendo em sociedade, eu ter conhecimentos melhores, para que eu possa começar a entender melhor essa questão das leis divinas, leis naturais, que foram as 10 que Reinaldo no início disse para nós aqui, que estão colocadas no Livro do Espírito. É assim que a gente tem que tentar entender essa situação? Exatamente. Nós precisamos começar a incutir essas leis nas nossas relações familiares, nos nossos relacionamentos familiares. Daí eu volto a repetir a importância do Evangelho no lar. Não sei, inclusive, se já foi tratado desse tema aqui, que talvez possa ficar como sugestão para um trabalho mais para frente. A gente sempre se falar fala sobre ele, doutor. Sim, mas é bom mas que ainda tenha não falamos assim, especificamente sobre isso, esse mas trabalho. É isso que eu quero dizer, que talvez fosse bom, porque, por exemplo, a família eu sei que já devem ter tocado. A gente está tocando de novo na família, porque é fundamental que nós, convivendo com a doutrina espírita, possamos estar atentos a essa necessidade das nossas relações familiares, melhorar, apertar os laços, né, de família, conforme tem
A FEB fez até uma campanha, né, que precisa apertar os laços de família. Nós precisamos aprender ou reaprender a viver em família, a conviver em família. Estamos dentro de uma mesma casa, mas muitas vezes cada um para o seu lado, sem às vezes nem sequer dar um bom dia, uma boa tarde, nem sequer se tratar de alguma coisa, de alguma temática. Então é importante que se volte a ter os momentos de convivência familiar. Andréa, e você, minha preta? Eu. O que tu disse para mim? Não. Com relação a isso? Não, porque é o seguinte, eu queria saber de vocês o seguinte, se esses laços de família se fortalecem com a questão social Sim. ou não. Sim, se fortalece sim com a questão social, porque é no conviver que a gente vai se elaborando. Então, as minhas atitudes que não são adequadas, vamos dizer assim, o meu pai me corrige, ou eu vejo um irmão andando meio errado, eu observo e vejo, não, esse não é o caminho certo para mim. Então é nessa convivência de se reajustar que a gente vai progredindo. Então por isso que a gente tanto atacou a questão do isolamento, porque quando eu estou isolado, eu não convivo, eu não consigo ver um exemplo, tanto do bom como do ruim. Eu não tenho parâmetro para saber se eu estou indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Então, é a convivência social, familiar, que a gente tanto está batendo na tecla. Se a gente não consegue viver em família, naquele grupo pequeno, como a gente vai poder pensar numa questão macro-social, uma cidade, um estado, um país, um continente, enfim. Tudo começa no pequeno. Menor célula. Na menor célula, que é até a mais importante de todas, porque se a gente não cuidar dela, como os próprios espíritos responderam, é o aumento do egoísmo, porque, voltando, se eu não consigo me preocupar, conviver com 2, 3 pessoas, que eu tenho um laço ali carnal, né, seu Antônio? Eu sei que é meu pai, eu sei que é minha mãe, eu não consigo conviver, como eu vou conviver com estranhos? Eu vou me preocupar com um estranho, se eu não consigo me preocupar com aqueles que eu convivo diariamente. Então, a gente só tem a agradecer ao senhor Antônio, a Andréa, por estarem hoje à tarde junto conosco, tratando sobre esse tema da lei de sociedade e acabando por se formar aqui uma sociedade, né? É uma sociedade. Uma pequena sociedade para Aqui poder tratar do isso. assunto da lei de sociedade. Sim. Não é não, senhor Antônio? Com certeza, o grupo preocupado num assunto e trabalhando esse assunto. São 18h06. Agora nós iremos para o nosso Minha Casa Espírita, onde a Andréa e o senhor Antônio, eles dois vão ver aqui quem vai tratar do assunto. Vamos falar sobre os trabalhos da Emmanuel e o que eles puderam, as considerações deles com respeito ao programa de hoje. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Ok. Diga aí, quem vai começar, senhor Antônio ou Andréa? A Associação Espírita Emmanuel está localizada na rua 19, número 37 do Quatraque 4. Nós temos atividades diárias. Na segunda-feira nós temos uma reunião privativa, que é a reunião mediúnica, já foi tratado aqui sobre o tema da mediunidade. É uma reunião privativa, somente aqueles que já estão engajados, que podem realmente estar fazendo parte. Na terça-feira a gente tem um estudo sistematizado da doutrina espírita, excelente, porque a base, né, do espiritismo é o conhecimento da base do espiritismo. Na quarta-feira, que é o trabalho maior, nós temos a palestra pública às 20 horas. Antes temos o atendimento fraterno. Temos também o trabalho com as crianças, a evangelização das crianças, que acontece paralelamente ao trabalho da palestra pública. Temos a aplicação do passe. Na quinta-feira estudamos o Livro dos Espíritos. Na sexta-feira estamos trabalhando a educação da mediunidade. No sábado, dessa hora, está começando o programa de estudo do Evangelho. Essas são as atividades
Mas a gente tem as atividades assistenciais que também são muito importantes. Hoje, por exemplo, está acontecendo a visita à Casa de Apoio ao Aldenor Abelo. Um grupo está indo lá, já essa altura já retornou do trabalho, que acontece uma vez por mês, no segundo sábado de cada mês. Temos a cesta básica, a distribuição de cesta básica para as famílias também já cadastradas, já devidamente credenciadas, que acontece no segundo sábado de cada mês, às 9 da manhã. Temos a visita à comunidade do Alto Alegre, que acontece no terceiro domingo de cada mês, a saída do centro às 7h30 da manhã. Vamos para aquela comunidade lá do Alto Alegre, lá fazemos um trabalho de evangelização, distribuição de lanches e cestas também. Então é um trabalho também muito interessante. E ainda temos outras atividades, né, de estudo, outras, que é o trabalho que a gente vem realizando, que é a educação dos sentimentos, que tem acontecido um trabalho presencial uma vez por mês. Este mês de julho ele acontecerá no dia 27, às 3h30 da tarde, de 3h30 às 5h30. E estamos exatamente durante este mês trabalhando com a temática da paciência. E aproveitando logo para fazer o encerramento, eu quero lembrar a todos da importância grandiosa de nós procurarmos aprender a nos relacionarmos uns com os outros nas nossas relações familiares e nas nossas relações sociais como um todo. E para que isso aconteça, é preciso seguir o ensinamento de Jesus. É preciso fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Dessa forma, nós estaremos trabalhando a lei de justiça, de amor e caridade, que é a principal de todas as leis que estão aí colocadas na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, que nós possamos pensar nisso e trabalhar incessantemente para dar o melhor de nós, para nós mesmos e para a comunidade em que estamos vivendo. Ok, Andréa, se despeça. É sempre uma alegria fazer parte do Grupo Divulgar, desse trabalho de levar a mensagem espírita nas ondas da 106,3. E a mensagem que eu deixo para quem não está nos ouvindo é: vamos prestar atenção na nossa família. Essa temática que o Grupo Divulgar trouxe hoje sobre lei de sociedade, a urgência da gente prestar atenção a isso, pois a gente está com uma sociedade com dificuldade. Então, vamos prestar atenção na nossa família. Vamos prestar atenção nas nossas crianças. O São Antônio falou muito importante na questão da gente conviver, da gente tirar um tempo para conviver. É importante a gente se tocar, se olhar, conversar, estar realmente interagindo com aquelas pessoas que a gente ama. E às vezes a gente está ligado no automático do dia a dia, no corre-corre, nas preocupações, nas diversas obrigações que nos impomos, acabamos relaxando isso. E que é, de fato, o mais importante. É a gente conviver, é a gente se relacionar, é a gente se educar em família. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade. Ok, André. Ok, São Antônio, muito obrigado. E agora a gente vai para o nosso último quadro, a nossa Agenda Espírita. Confira agora a Agenda Espírita. Ok. O Reinaldo deixou aqui para nós da Agenda Espírita, do dia 19 ao dia 21, a Jornada Espírita de Açailândia. E no dia 28, o 7º Encontro Espírita de Itapecurumirim. Lembramos aos centros espíritas que estão nos ouvindo, as pessoas interessadas, que podem estar em contato conosco, né, para que possam estar mandando as suas agendas, o que vocês estiverem fazendo nas suas casas, que nós teremos o maior prazer em divulgar. Tá ok? Então, podem entrar lá no nosso Facebook, podem entrar no nosso Instagram e lá vocês deixarem as mensagens que nós responderemos com todo prazer aquilo que vocês deixarem lá para nós. Obrigado e vamos para a próxima semana. Nós teremos o programa
com a locução da nossa amiga Isabela Martins, que uma hora dessa deve estar se jogando de algum lugar de parapente ou de alguma coisa que o valha, que ela disse que ela ia estar de férias e ia fazer todos esses esportes radicais. E teremos a participação da Marina Ericeira. O tema do programa será oportunidade de crescimento. Aliás, crise, oportunidade de crescimento. Obrigado, André, porque ainda tem isso. A André aqui, ela, além de ser a nossa convidada de hoje, ela também nos ajuda nessa questão da montagem das nossas agendas aqui do programa. Então, o programa será Crise, Oportunidade de Crescimento, com a Marina Ericeira. E teremos a participação, a locução da Isabela Martins. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado às 17 horas. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37. Eu não tenho asas para voar.